Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora o PET volume 3 de 2021. E essa, a semana 2. Lembrando que a semana 1 já está postada aqui no canal. No final do vídeo eu vou colocar o link. Vou colocar também a playlist com todas as semanas do PET 2021. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana vamos falar um pouco aí sobre mobilidade social. O que é uma mobilidade social? É um conceito de sociologia que diz respeito à mudança de posição de uma pessoa na hierarquia social, ou seja, mudança de classe social. Essa mudança pode ser para cima, ascender, ou para baixo, descender, e pode ser provocada por fatores diversos. Então a gente vai falar da mobilidade, na mobilidade social no contexto aí, né, no Brasil, do período da escravidão, né, da libertação da escravidão. Libertação da condição de escravizado. Como eu já falei com vocês, é muito importante a gente tomar cuidado quando a gente se refere, né, às pessoas escravizadas apenas como escravo. Por quê? Quando a gente fala escravo, a gente está falando que aquela pessoa é aquilo, né, e na verdade ela está aquilo. Então, na verdade, ela está escravizada. Ela é uma pessoa escravizada, né? Então, ele é um escravizado. Ele não é um escravo, né? Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas eu mesmo às vezes falo errado, mas é bom a gente se policiando porque é importante, né, a gente fazer algumas mudanças aí nesse pensamento. Então, olha só. Havia dois mecanismos oficiais de libertação da condição de escravizado. A carta de alforria e a quartação ou coartação. Vou explicar cada uma delas aí. Bom, então a alforria, né, que é a mais conhecida aí, era um documento em que o senhor de escravo, né, o senhor do escravizado, né, ele abria mão dos direitos sobre aquela pessoa e tornava-o livre. Então essa aí era a alforria. E o que era a quartação, né? A quartação era como se fosse um pagamento parcelado, né? Então que o escravo pagava, né, para depois ele conseguir a liberdade, ou às vezes era um período em que ele podia se ausentar aí, né, da escravidão. Beleza? Bom, brecha camponesa também é um conceito importante da gente entender. Esse termo se refere ao costume que alguns senhores de engenho tinham em liberar alguns lotes de sua propriedade para que os escravos pudessem realizar a produção de gêneros agrícolas, voltados para o próprio consumo e a venda no mercado interno. Tal medida seria benéfica aos escravos ao abrir oportunidade para a compra de outros produtos e a relativa melhora de sua condição de vida. Então, a brecha camponesa, porque alguns senhores de engenho, eles liberavam alguns lotes de terra, algumas pequenas partes da terra, para que os escravos trabalhassem ali, plantassem algum gênero alimentício, criassem algum animal. E isso era meio que bom para os dois lados. Por quê? Porque a pessoa escravizada, ela tinha ali uma forma de obter uma renda, de obter uma alimentação diferenciada, e o senhor, né, de engenho, ele acabava acalmando os ânimos, né? Então a pessoa escravizada, ele sentia que ele tinha uma certa liberdade, né? Então as tensões aí entre o senhor e os escravizados, ela era um pouco diminuída. O trabalho na mineração. Típico da sociedade mineradora do século XVIII, escravizados que trabalhavam na mineração que conseguiam fugir se conseguissem se esconder em locais de difícil acesso, onde havia ouro e diamante, e encontraram uma quantidade suficiente para ser do interesse dos contrabandistas, que haviam em grande quantidade das minas, conseguiam dinheiro para comprar sua alforria. Então, uma outra forma que a gente vai observar, principalmente, né, majoritariamente, na região mineradora, vai ser que alguns escravizados fugiam, iam para locais em que tinha jazidas de ouro ou de diamante, e eles trabalhavam lá na mineração, conseguiam esse ouro, o diamante, e depois compravam a sua própria liberdade. Então era uma forma aí, né, deles conseguirem a sua alforria. Uma outra forma também, olha só, além da compra da alforria no Brasil colonial e no Brasil império, muitas vezes a alforria era dada pelo senhor à sua escravizada que passava a viver com ele e que com ele tinha filhos, que se nascessem de mãe que não tivesse sido alforriada, não nasciam livres, mas a alforria podia ser dada a eles, pelo pai, em qualquer momento de suas vidas. E aí a gente tem algumas questões importantes aí. Bom, primeiro, existia sim o caso de que alguns ganhavam a alforria dos seus senhores. Essa alforria podia ser dada em testamento,
Então, às vezes, a pessoa morria e deixava, o meu escravo fulano de tal, eu deixo a carta de alforria, deixo ele em liberdade. Às vezes acontecia eu deixo ele em liberdade, porém ele vai ter que servir o meu filho fulano de tal por tantos anos. Então, isso acontecia. E aí, no caso que o Pet traz pra gente, era o caso que a gente tinha, né? Quando a gente tinha o senhor vivendo com a escrava, né, com a mulher escravizada. E aí é interessante a gente pensar o seguinte: a gente não pode idealizar essas relações, né, igual a gente vê em muitas novelas, filmes. O senhor se apaixona pela mulher escravizada e eles se apaixonam um pelo outro, e aí eles têm um casamento e depois eles ficam juntos. Não, a maioria das vezes, pessoal, essas relações eram à base de violência, né? Então, o senhor, ele utilizava do poder que ele tinha para ter relações com essas mulheres escravizadas. E isso fica muito claro quando a gente presta atenção, por exemplo, nos filhos, porque aí fala que se nascessem filhos, se a mãe já tivesse sido libertada, o filho nascia livre. Mas se a mãe ainda fosse escravizada, ele nascia um escravo, né? E existiam casos de senhores que engravidavam algumas mulheres, né, que estavam escravizadas, e os seus filhos, né, continuavam escravos, né? Então é bem importante a gente prestar atenção nesse texto aí, né, e problematizar um pouco isso aí, ok? A sociedade mineradora tem uma outra característica aí, olha só. Os escravizados, alforriados, são chamados de libertos ou de forros, e eram em número bem maior na sociedade mineradora do que na sociedade açucareira, porque a sociedade mineradora foi eminentemente urbana, ao contrário da açucareira, que era rural. Nos meios urbanos, existia uma variedade de funções de trabalho bem maior do que nas áreas rurais. Então a gente tem também essa questão da diferenciação, né? Nas áreas urbanas, o número de escravos forros, né, de escravizados forros, era maior, né, porque você tinha um leque maior de lugar para atuação. Agora, nas regiões, né, principalmente do Nordeste, açucareiro, às vezes o escravizado não tinha outras opções, né? Ele não tinha para onde fugir, ele não tinha uma atividade para fazer quando ele saísse de lá. Então, é uma distinção que é importante a gente prestar atenção. Agora vamos às atividades aí, pessoal. Na número 1, explique como os escravizados podiam comprar suas alforrias na sociedade rural do Nordeste dos séculos 16 e 17 e na sociedade mineradora das Minas Gerais no século 18. Então, na região do Nordeste, através da chamada brecha camponesa, os escravizados conseguiam produzir alimentos ou criar animais e depois conseguir vender esses produtos. Dessa forma, conseguiam comprar a carta de alforria. Já na região mineradora, alguns escravos conseguiam fugir e procurar ouro e diamante em algumas regiões escondidas. Conseguiam assim depois comprar sua alforria. Uma outra questão também que a gente tem que levar em consideração é o contrabando, o roubo, né, de metais preciosos. Por quê? Uma coisa é você trabalhar na produção de cana-de-açúcar. Para você conseguir roubar, furtar ou desviar a cana-de-açúcar o suficiente para você conseguir um dinheiro, é muito difícil. Agora, na região mineradora, não. Já era mais fácil, né? Uma quantidade de ouro, um diamante. Então, isso também fazia com que se conseguisse mais, né, a liberdade na região mineradora. Identifique e descreva como as mulheres escravizadas podiam obter e a desejada alforria, né? Então, trazendo um trecho do Pet, muitas vezes a alforria era dada pelo senhor à sua escravizada, que passava a viver com ele, e quem com ele tinha filhos, né? Então, você tem os casos aí, né, de que o senhor, ele se casava com a escravizada e ele vivia como marido e mulher, né, e dava a carta de alforria para ela. Essa é a questão número 3, pessoal, olha só. Por meio do que aprendeu com o texto, em sua opinião, você acha que era mais difícil as mulheres escravizadas ou para os homens escravizados conseguirem a alforria? Justifique sua resposta. Essa é uma resposta pessoal. Você acha que era mais fácil para as mulheres? Você acha que é mais fácil para os homens? Você acha que não era fácil para nenhum dos dois? E aí, eu mais uma vez lembro a vocês que o texto traz como se o casamento entre a escravizada e o seu senhor fosse algo, né, muito mais fácil do que realmente era. Na grande maioria das vezes, o relacionamento entre senhores e escravizados era fruto de violência. Mais uma vez, chama atenção disso aí para vocês, ok?
De acordo com o censo de 1804, os libertos desempenham atividades econômicas diferentes da época em que eram escravizados. E aí a gente tem um texto, né? E aí eles faziam um trabalho diferenciado? Sim, né? Como podemos perceber no trecho abaixo. Aí eu trouxe um trecho do próprio PET, olha só. O censo registra grande número de negros e pardos livres, dedicando-se a várias atividades. Faiscadores, quitandeiras, alfaiates, sapateiros, latoeiros, carpinteiros, celeiros, vendedores de lenha, pedreiros, músicos, marceneiros, escultores, vendeiros, soldados, carreiros, padeiros, etc. Então, existia sim, né, uma gama maior de trabalhos em que eles realizavam depois de alforriados. Agora, número 5. Se você respondeu não à questão anterior, mesmo assim podemos considerar que houve ascensão social? Por quê? Então, houve ascensão social. Então, houve uma ascensão social deles. Então, olha só. De certa forma, sim. Porém, outros fatores devem ser levados em conta, como as oportunidades dadas a eles, assim como sua representatividade em diferentes locais. Né? Então, você dizer que o escravo, né, a pessoa escravizada, ele conseguiu a alforria e ele agora trabalha como um sapateiro, significa dizer que ele teve uma ascensão social? Sim, porque agora ele não está mais, né, no grupo das pessoas escravizadas. Porém, outros aspectos da vida dele não mudaram muito. Por quê? Porque a representatividade, os locais em que ele pode estar dentro de, por exemplo, uma Câmara Municipal, né, na época, ele pode estar dentro de um cargo importante, né? Como que as pessoas vão ver ele? As pessoas realmente vão ver ele de um olhar diferente? Ou não? As pessoas vão continuar tratando ele de forma inferior? Né? Por isso que essa questão aí é bem complicada. Né? Houve ascensão social? De certa forma, sim, né? Mas você tem outros aspectos aí que têm que ser levados em consideração. Número 6. Qual a importância das irmandades católicas no Brasil colonial para os escravizados e forros? Então a gente tem um texto falando sobre essas irmandades e eu marquei 2 trechos para vocês. Olha só. Momento de afirmação da identidade cultural. Então, manter a sua tradição, manter a sua religião, manter a sua música é uma forma de resistência. Então, as irmandades católicas tinham esse papel, mas elas também tinham outro papel. Olha só. Uma importante função cabia às irmandades que reuniam escravizados, reservar parte dos recursos das irmandades para a compra de alforria de alguns de seus membros. Então, isso também acontecia. Então, as irmandades católicas, né, que era uma reunião, né, das pessoas, dos católicos, né, você tinha essas irmandades católicas de escravos, ex-escravos, ela tinha 2 papéis importantes aí. A afirmação da identidade, né, a manutenção da identidade, e também essa compra das alforrias. Bom, pessoal, as referências que eu utilizei, e é isso. Muito obrigado, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês, beleza? E comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade para que eu mande um salve no próximo vídeo. Então é isso. Abraço, até a próxima!